Bom dia a todos. Espero que estejam a ouvir. Bom dia, obrigado. Eh, quero agradecer, quero agradecer portanto, aos participantes. Portanto, a gente estávamos à espera de, houve muitas inscrições, eh, e a vontade é muito de conhecer a tecnologia, mas a disponibilidade é pouca. E como tivemos muitos inscritos, mas normalmente há sempre falhas. Fica para uma segunda oportunidade para os outros participantes, depois vão entrando naturalmente. Mas quero agradecer sobretudo, digamos, a vossa disponibilidade e vamos ver mais ou menos como é o que é a Nutanix no mercado e como é que realmente se impõe nestas tecnologias de data center, data centers modernos, sobretudo se estivermos a falar em soluções de hiperconvergência. Eu vou só fazer aqui uma pequena introdução para nos enquadrarmos realmente onde é que o IT, onde é que é direcionado, digamos, estas soluções. O IT cada vez mais está a ser solicitado a gastar menos tempo com as infraestruturas e a gastar mais tempo e orçamento nas aplicações, que agregam naturalmente valor aos negócios, e apesar do fluxo contínuo de inovação de hardware e software, a infraestrutura e os desafios enfrentados pelas equipas da IT, de informática, continuam a aumentar naturalmente. Portanto, e normalmente a infraestrutura de informática e o software de virtualização necessários para atender às necessidades dos negócios são complexos e, claro, também muito caros. E a gestão do data center torna-se muito pesada. Portanto, por isso, é preciso ter muito tempo e esforço para estarmos concentrados apenas em manter as infraestruturas a funcionar. Com as soluções de armazenamento, de networking e servidores de gestão separado, hoje também já não é adequado para a crescente procura de aplicações corporativas ou um ritmo acelerado dos negócios que precisamos dia a dia. Portanto, as camadas em silos criados pela infraestrutura tradicional tendem a tornar-se uma barreira à mudança e ao progresso. E assim adiciona complexidade a cada etapa, desde o pedido de implementação até à própria gestão mais complexa. E as novas iniciativas de negócios exigem adesão das várias equipas e as necessidades dessas equipas também devem ser previstas mais ou menos com 3 a 5 anos de antecedência. E isso envolve uma quantidade substancial de previsão que é muito difícil de podermos acertar. Portanto, além disso, a dependência de um determinado fabricante e o aumento dos custos de licenciamento também se estende a orçamentos, claro, altíssimos. E por essa razão está na altura para uma abordagem um pouco diferente. Atualmente procura-se maneiras de fornecer serviços on-prem, com a velocidade e a eficiência operacional de serviços da cloud pública, replicando os serviços dos gigantes da web, por exemplo, a infraestrutura hiperconvergente, que combina o hardware de data center comum, usando dispositivos de armazenamento conectados localmente, a discos mecânicos ou flash. Portanto, isso gerido com um software inteligente. Portanto, e aqui permite eliminar os pontos problemáticos comuns associados à infraestrutura legacy. Portanto, para resolver este desafio, a Nutanix oferece uma plataforma de nuvem corporativa, que é muito abrangente, que preenche a grande lacuna entre a infraestrutura tradicional e os serviços de nuvem pública. Portanto, a plataforma oferece uma solução chave na mão, que é uma infraestrutura que integra servidores, x86, armazenamento, networking e virtualização juntamente com as operações e gestão de sistemas end-to-end, portanto, com capacidades de administração alargada. Isso vai permitir que se implemente uma infraestrutura em minutos e que se mude o foco para as aplicações que alimentam o negócio do dia a dia dos nossos clientes, das empresas. E o que é a infraestrutura hiperconvergente? Bem, a infraestrutura hiperconvergente combina o data center comum de hardware usando o quê? Recursos de armazenamento e conectados localmente aos dispositivos de armazenamento com inteligência do software para criar blocos de construção flexíveis que substituem a tradicional infraestrutura legacy composta por variedíssimas camadas
gestão complexas por servidores, interfaces para gerir servidores, interfaces para gerir networking, armazenamento, tudo separado. E que compõe, digamos, os layers de gestão que resulta na tal complexidade e claro, orçamentos muito, muito caros. E a hiperconvergência é o bloco de construção fundamental para a nuvem corporativa. Bem, o que é que é a infraestrutura hiperconvergente? Pronto, e é dentro desta base que realmente nos permite, digamos, abranger e combinar todo o data center usando os tais recursos. Portanto, a Nutanix converge, neste caso, toda a camada de data center, incluindo a computação, o armazenamento, a rede e a virtualização, como eu disse. Portanto, as infraestruturas legacy são complexas, caras, como já tinha dito, então pode e deve ser substituída por uma solução Nutanix Enterprise Cloud em execução, muito mais moderna e usando as mais recentes ideias e métodos tecnológicos standard da indústria, o que permite que as empresas iniciem o seu caminho num modo mais pequeno e que se possa escalar sem a complexidade de outras soluções. Cada servidor, também conhecido como nó, inclui hardware x86 com dispositivos SSD ou discos magnéticos, ou totalmente all flash, e naturalmente todos os outros componentes que um servidor tradicional deve ter x86. Portanto, o software Nutanix em execução, em cada nó, ele distribui todas as funções operacionais em todo o cluster para o desempenho, estamos a falar muito desempenho, a disponibilidade e a resiliência. Isto tudo num único cluster Nutanix, podemos escalar tão grande quanto o hipervisor em que está. Portanto, e diferentes plataformas de hardware estão disponíveis para atender a todas as necessidades variáveis da carga de trabalhos, workloads críticos ou menos críticos, para a computação e o armazenamento. Portanto, o software Nutanix é independente do hardware, correndo em hardware de vendors conhecidos, como os HPs, Dells, Lenovo, Ciscos, e claro, as próprias appliances certificadas pela Nutanix também. Para quem quer dar os primeiros passos no conhecimento da plataforma, a Nutanix tem uma edição chamada Community, é uma solução de software 100% gratuita que permite que os clientes possam avaliar facilmente a mais recente tecnologia da Nutanix, a custo zero, em hardware existente, certificado ou por meio de um Nutanix Test Drive. Portanto, as configurações da plataforma de hardware estão disponíveis para atender a qualquer carga crítica de trabalho, escalando independentemente dos vários recursos, CPU, RAM ou armazenamento. Portanto, e pode ser previsionado com ou sem GPU, não é? Para a aceleração gráfica, e todos os nós incluem flash para otimizar o desempenho de armazenamento, e claro que os nós all flash estão sempre disponíveis para entregar um throughput máximo da I/O com latências mínimas, reduzidíssimas para todas as aplicações enterprise. A Nutanix permite que se dimensione facilmente as aplicações, configurar com facilidade, executar cargas de trabalho de missão crítica com necessidades rigorosas de segurança e continuidade de negócio e muito mais. Portanto, executar qualquer carga de trabalho em qualquer escala com um conjunto certo de recursos, em qualquer combinação de escolha de nuvens públicas, sejam privadas ou híbridas, tudo administrado por meio de um único plano de controle. Portanto, este slide demonstra um breve resumo da plataforma Nutanix. Portanto, a plataforma única para todas as aplicações virtualizadas ou em containers, on-prem ou em várias clouds. A implementação é fácil, com um clique, porque permite agilizar a administração toda tradicional. Tem uma gestão unificada para a infraestrutura em qualquer nuvem, on-prem, edge, clouds, telcos, cloud públicas, etc. E, portanto, tem a centralidade dos dados. Porquê? Porque fornece um conjunto rico de serviços de dados suportados numa única plataforma de nuvem, muito diferenciada em relação às outras soluções hiperconvergentes e virtualização, isto tudo para oferecer um desempenho ideal para decisões oportunas baseadas em dados. E depois é a segurança de multicamadas, o que vai garantir que os dados e as aplicações estejam totalmente protegidos o tempo todo. Portanto, isto protegendo as informações confidenciais e garantindo também a computação segura. Com isto temos a resiliência dos negócios. Porquê? Porque
por meio da infraestrutura redundante, vai garantir serviços de IT altamente disponíveis, segurança e proteção de dados e recuperação de desastres, com um clique, que são integrados à plataforma, mantendo os processos de negócio em execução e dados seguros o tempo todo. E depois é um package simplificado, portanto, permite eliminar a previsão na aquisição de ferramentas em nuvem, isto tudo para garantir que os resultados de negócio sejam periódicos para melhor ROI. Os pacotes simplificados da solução nuvem para a infraestrutura nuvem híbrida, gestão multi-cloud, armazenamento unificado, bases de dados e serviços de desktop, também reúnem as tecnologias de gestão de infraestrutura, de operações, de segurança e continuidade de negócios, pela quais a Nutanix é conhecida, em packages fáceis de construir e que fornecem, portanto, aos clientes conjuntos complexos de recursos para cada das suas necessidades. Portanto, e o que é a Nutanix Cloud Infrastructure, a NCI? Ela permite fornecer a solução de software completa. Isto incluindo o quê? A computação virtual, o armazenamento e a rede para as máquinas virtuais, servidores virtuais e containers, que pode ser implementado em data centers privados, no hardware da nossa escolha, em vendors que nós historicamente trabalhamos, ou em nuvens públicas com resiliência integrada. Portanto, autorremediação também, muito desempenho, sobretudo muito desempenho, permite também ter recursos de cooperação, desastres e segurança, e a execução do NCI, na nuvem pública, que é o Nutanix Cloud Cluster, permite que os clientes possam acelerar, digamos, o caminho, não é, para a nuvem híbrida, para muito mais agilidade, elasticidade e também a modernização de aplicações. Isto mantendo a eficiência operativa de um ambiente de nuvem unificado, com gestão e políticas comuns entre nuvens. Os principais recursos que incluem a escalabilidade de clouds, portanto, ele inclui a escalabilidade das clouds e também o disaster recovery e inclusive a transferência de data center. Depois temos, digamos, a plataforma Nutanix Cloud Manager, portanto é uma camada que traz simplicidade e facilidade de uso para criar e administrar implementações em nuvem, conduzindo uma governança consistente em nuvens privadas e públicas, ajudando tanto os nossos clientes a acelerar esse caminho para a cloud. O NCM permite oferecer também operações inteligentes, incluindo monitorização, insights e correção automatizada. Isto tornando tudo muito mais fácil para os clientes implementar, poderem operar, administrar as suas aplicações. Também impulsiona realmente a responsabilidade financeira e este produto e a governança de custos com a otimização inteligente de recursos e uma visibilidade holística, precisa, da medição e do chargeback da nuvem. Por fim, também permite unificar operações de segurança para cargas de trabalho críticas e não críticas e todos os dados em cloud. E isto automatizando a resposta a incidentes com análise inteligente e conformidade regulatória. Depois, a outra camada, que é a Nutanix Unified Storage. Portanto, o que é esta solução? Ele permite oferecer armazenamento distribuído, é uma fábrica, e definido de software para vários protocolos, sejam volumes, arquivos, objetos, virtual machines, para VirtualBlock, isto para dar suporte, digamos, a uma variedade de cargas de trabalho implementadas em qualquer lugar, em qualquer nuvem privada, pública ou híbrida. Portanto, o único ponto de gestão que é extremamente interessante para todos os recursos de armazenamento, que elimina a complexidade de várias interfaces e que permite especialistas não relacionados ao armazenamento lidem com a maioria das tarefas diárias do armazenamento e gestão de dados. Portanto, a análise inteligente integrada à solução permite fornecer visibilidade de dados e insights profundos para uma governança e segurança de dados. Depois, outra camada que é a Nutanix Database Service. Portanto, o que é isto? Isto permite simplificar toda a gestão de bases de dados em ambientes multi-cloud híbridos para mecanismos de bases de dados como PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL, Oracle, database, qualquer tipo praticamente todo tipo de database. Isto permite com uma automação muito mais poderosa para provisionamento
também para dimensionamento e aplicação de patches e proteção de clonagem de instâncias da base de dados. Portanto, o MDB permite ajudar os nossos clientes a fornecer uma base de dados como um serviço, Database as a Service, e experiência de bases de dados de self-service. Portanto, é fácil de usar, on-prem também, cloud pública, para novas bases existentes. Depois temos as soluções de computação de utilizador final, tanto o End-User Computer da Nutanix, que fornece aplicações desktops virtuais para utilizadores em todo o mundo, a partir desta infraestrutura pública, privada e híbrida. Fornece uma opção de licenciamento por user para o MCI, o que permite simplificar todo o planeamento de capacidade, combinando um modelo de custo da infraestrutura com o da plataforma de computação do utilizador final. Também inclui uma plataforma desktop as a service, simples, muito rápido, de deployment, e flexível, que pode executar todas as cargas de trabalho de qualquer utilizador nesta plataforma de cloud infrastructure da Nutanix. Portanto, isto tudo em nuvens públicas ou em nuvens híbridas. Portanto, é este, digamos, o mundo de uma plataforma multi-cloud. Aqui a ideia é proteger os dados e evitar violações. Portanto, podemos encriptar dados em repouso, ter o controle e restringir, portanto, o acesso de dados confidenciais. Podemos analisar, podemos auditar as configurações de segurança e proteger qualquer área de cloud híbrido. E também impedir propagações de ransomware. Podemos segmentar e proteger as redes, portanto, implementar microsegmentação a fazer inspeção da rede em minutos, em ambientes regulados e separados com um controle de software automatizado e simplificar todos os esforços regulatórios de conformidade. Também podemos automatizar todas as configurações básicas de segurança da plataforma, validar a conformidade, desculpa, com as políticas regulatórias, IPA, PCI, etc. Portanto, em todos os níveis da segurança da plataforma, a segurança realmente é um aspecto fundamental do design desta solução Nutanix, deste produto Nutanix. Começando com as práticas de proteção de segurança, como encriptação de dados em repouso, controles de acesso abrangentes, etc., incorporados, digamos, à plataforma de nuvem corporativa. Portanto, e ter a indústria de melhores práticas e padrões governamentais que são incorporados num sistema completamente automatizado, monitorização de configuração e um processo de autocorreção que oferece suporte a metas de conformidade. Permite também testes rigorosos para vulnerabilidades, que sejam comuns, e lançamentos frequentes de patches que permitem minimizar todo o risco de violação de dados. A inconsistência, as inconsistências, digamos, são registradas e revertidas para a linha de base para garantir a consistência de configuração de segurança de rede e aplicações. A plataforma Nutanix Flow permite, neste caso, obter a segurança de rede, uma rede avançada, segurança dentro do data center, e isto proporcionando a visibilidade de aplicações e proteção contra a disseminação de ameaças cibernéticas, como ransomwares e outros. As redes e aplicações podem facilmente ser segmentado por meio de uma política definida por software, seja em qualquer hardware adicional ou configurações de rede mais complexas, e funcionalidades de microsegmentação da rede nativa, que permite fornecer um modelo, digamos, de descoberta, de visualização e aplicação de políticas, que significa que se vai simplificar e automatizar toda a aplicação de política de rede granular, a chamada microsegmentação, portanto, entre tudo que é o mundo virtual. Portanto, e o SecOps, que permite, digamos, fazer uma conformidade e auditoria. O Flow Security Central fornece uma nuvem híbrida com visibilidade de postura de segurança, assistência à gestão de políticas, auditorias de configuração e também a validação de conformidades para o Nutanix HCI. E depois é a central de segurança que usa, digamos, uma coleção de auditorias de seguranças automatizadas para detectar e corrigir vulnerabilidades de segurança de infraestrutura e erros de configuração também. Portanto, os administradores de segurança podem criar as suas políticas automatizadas, isto para corrigir essas vulnerabilidades e em tempo real.
Este centro de segurança também permite ajudar a validar os níveis de conformidade, como eu disse, com diretrizes regulatórias, PCIs, IPAs, etc., e fornecer uma solução em conformidade de segurança sempre ativa, muito proativa. Permite prevenir, detectar e recuperar. Não há uma única solução, não há uma única ação, uma solução de software ou controle de segurança que possa proteger completamente as empresas de ameaças, de malwares e outros. E a melhor solução é uma abordagem, como sabemos, de multicamadas, comum entre a chamada estratégia de defesa em profundidade. Para minimizar tanto o operacional e os custos financeiros, o plano abrangente deve incluir todos os recursos integrados da Nutanix, capacidades, e isso trabalhar junto com o controle e salvaguardas que já podem existir no data center. Tudo isto digamos, todos o tipo de workloads onde a Nutanix, digamos, abrange, não é? Desde a parte de serviços de VM, block services, a parte de file service, object. Portanto, é completamente uma infraestrutura fábrica, que permite, digamos, entregar todo o tipo de conteúdos, containers, objetos, dentro da mesma plataforma, utilizando uma única consola, não há máquinas virtuais a fazer gestão, integrações, é tudo uma única plataforma, que vamos falar a seguir, que é o Prisma. Pronto, e o que é realmente, digamos, na sua essência, a plataforma Nutanix? Há muitas pessoas, muitos parceiros e clientes não sabem, mas aqui é importante entender que a Nutanix HCI consiste em dois componentes fundamentais. Portanto, um é o plano de dados e outro é o plano de gestão. Portanto, o sistema operativo Acropolis, conhecido por AOS, Acropolis Operation System, é um plano de dados distribuído para virtual machines ou aplicações baseadas em containers que são executados num cluster de nós, que oferece o quê? Um armazenamento enterprise e os serviços de virtualização, naturalmente. Portanto, o Acropolis Hypervisor é o hipervisor nativo da Nutanix, portanto, é a solução de virtualização abrangente, incluída no Nutanix, sem qualquer custo adicional. Portanto, é um hipervisor reforçado, isto para atender a requisitos também de segurança muito mais rigorosos. É o gestor integrado de máquinas virtuais, por meio da plataforma Prisma, e permite o posicionamento das máquinas virtuais inteligente, na parte mais inteligente, com migração ao vivo, com conversão de hipervisores, alta disponibilidade entre hipervisores e, claro, a máxima flexibilidade. E o Prisma é o quê? É a plataforma de gestão dos clusters. Portanto, é um plano de gestão que é distribuído, que usa recursos avançados, análise de dados e heurística para simplificar e agilizar todos os fluxos de trabalho comuns. E com isto elimina das necessidades de soluções de gestão para servidores, rede de armazenamento e virtualização. Portanto, este conjunto de recursos vai permitir que os requisitos de aplicações sejam atendidos na infraestrutura hiperconvergente. Isto sem a necessidade de depender de serviços externos. Em outras palavras, podemos construir um data center de qualquer dimensão com esta plataforma Nutanix HCI. Bem, como é que é importante perceber como é que isto funciona, como é que o software Nutanix é implementado? O cluster Nutanix é 100% definido de software. Cada nó no cluster executa um hipervisor, seja ele inclusive a VMware, SXI, Hyper-V, e Citrix, ou o próprio hipervisor nativo da Nutanix, que é portanto, o Acropolis. Portanto. E este software é executado numa máquina virtual chamada CVM, que é executada em todos os nós do cluster. Portanto, este serviço CVM inclui determinadas funções de gestão do Prisma e do Data Plane Acropolis. Todos os componentes a ser, e aqui mostra a magia desta CVM, que são executados em vários nós no cluster e dependem da conectividade entre os seus pares, que também executam o mesmo componente. E cada componente na CVM tem o seu serviço distribuidor específico. Por exemplo, falando aqui em alguns serviços, que é a magia dentro desta máquina, que nos permite ter, digamos, uma solução inovadora e totalmente diferenciada em relação às outras soluções. Portanto, o interface Zeus o Zeus é uma interface de acesso para o Zookeeper. Portanto, é um elemento-chave do sistema distribuído, que é o método que todos os nós armazenarem e atualizarem a configuração do cluster, a configuração que inclui os dados sobre os componentes físicos,
do cluster, como os hosts, os nós, os discos, os componentes lógicos, como containers de armazenamento, etc. Portanto, o estado destes componentes inclui o quê? Os endereços IP, as capacidades e regras de replicação de dados, que também são armazenados na configuração do cluster. O serviço Medusa, portanto, é uma interface de acesso para o serviço Cassandra, que é um sistema distribuído que armazena dados para outros sistemas, por exemplo, um hypervisor que hospeda máquinas virtuais, que deve ter uma maneira de controlar onde estão esses dados. No caso de um cluster Nutanix, é importante procurar onde as réplicas desses dados são armazenados. O Stargate é o gestor de I/O, de dados, não é? Onde ele vai apresentar o armazenamento para outros sistemas, como um hypervisor. Ele precisa de um componente unificado para receber e processar os dados que recebe. O cluster Nutanix possui um grande componente de software chamado Stargate, que administra toda essa responsabilidade. Do ponto de vista do hipervisor, o Stargate é o principal ponto de contacto para o cluster Nutanix. Todas as solicitações de leitura e gravação são enviadas pelo switch Nutanix virtual, que para o processo Stargate de execução nesse determinado nó. O anel Cassandra é o responsável pela distribuição dos metadados no armazenamento. Portanto, este serviço permite armazenar e administrar todos os metadados do cluster de maneira semelhante num anel distribuído, com base num servidor, com base em servidor Apache. Portanto, ele utiliza o algoritmo Paxos, que é utilizado para impor consistência rigorosa. Depois temos o serviço Zookeeper, isto tudo nesta CVM, que é a tal magia destes processos todos. Portanto, é a gestão de configuração do cluster e que vai armazenar toda a configuração do cluster, que inclui os outros, os IPs, o estado, etc. Este serviço é executado em 3 ou mais 5, ou mais de 5 nós, 3 ou mais, dependendo do fator de redundância do cluster, e um dos quais é o eleito como um líder. Portanto, o serviço Curator faz a gestão e a limpeza do cluster MapReduce. Este MapReduce é um recurso poderoso de duplicação após o processamento, que pode aumentar significativamente a capacidade efetiva de um cluster. Portanto, então o Curator é responsável por administrar e distribuir tarefas em todo o cluster, incluindo o balanceamento do disco, depuração proativa e outros items também. Portanto, e o Prisma é realmente o interface gráfica, é a API da infraestrutura, o front-end, é o gateway de gestão para os componentes e quem administra isto para configurar e monitorizar todo o cluster Nutanix. Isto inclui MCLI, o interface do utilizador HTML5, API REST, etc. O Prisma é executado em todos os nós do cluster e usa um líder eleito como todos os componentes do cluster. Todas as requisições são encaminhadas ao líder usando técnicas de Linux IP tables. E isto permite o acesso ao Prisma usando qualquer endereço IP do CVM. Este Prisma permite comunicar com o serviço Zeus para os dados de configuração de cluster e o serviço Cassandra para as estatísticas para apresentar, digamos, ao user. Portanto, ele também comunica com os hosts SXI para um status da VM e informações relacionadas. Portanto, estes serviços, como eu disse, são o segredo do workflow que funciona dentro desta máquina virtual, controller virtual machine CVM. O Nutanix Acropolis é a base de solução que transforma todo o HCI num sistema operativo Enterprise Cloud. E como tal, os seus principais componentes têm vários serviços Enterprise. O Distributed Storage Fabric, este serviço de armazenamento corporativo para aplicações, elimina a necessidade de soluções separadas de outros vendors, a complexidade dos NetApps, os EMCs, os HPs, etc. Portanto, inclui um conjunto abrangente de recursos de desempenho, muita aceleração e redução de dados. Também permite a proteção de dados e muito mais, e tem um suporte completo, seja ele para os hypervisors da VMware, da Citrix, a Hyper-V, etc. E o próprio hypervisor da Nutanix, como já disse, o Acropolis. Com o Acropolis Distributed Storage Fabric, posso já chamar de fábrica de armazenamento distribuído, isto simplifica todo o tipo de armazenamento e gestão de dados para ambientes virtuais e também físicos. Portanto, ao agrupar um armazenamento de flash e mecânico num cluster Nutanix e exportá-lo como um armazenamento de dados para uma determinada camada de virtualização, como iSCSI, NFS, FileShare, SMB, esta fábrica de armazenamento distribui e elimina a necessidade de
soluções de SAN complexas, de NAS, caras e complexas de gerir. Depois temos o serviço Scale-out Storage. Portanto, o que é isto? São serviços de arquivos ou Nutanix Files, que entrega acesso ao Windows via SMB e para Linux e Unix via protocolo NFS. Portanto, esta solução dimensiona e equilibra vários nós no cluster, aumentando a capacidade e o desempenho conforme necessário. Também os serviços de armazenamento de objetos são os Nutanix Buckets, são definidos por software de armazenamento de objetos, que escala horizontalmente, isto sem interrupções, enquanto reduz os custos gerais. Portanto, e o sistema suporta um padrão de indústria API REST que é compatível com S3 para lidar com petabytes de dados, portanto, não estruturados. Portanto, os serviços de log, que é o Nutanix Volume, que é que fornece o acesso a SCSI para aplicações que requerem acesso direto ao armazenamento em bloco. Ou seja, pode ser sistemas não virtualizados, por exemplo, SQL Cluster, SAP, Oracle, etc., ou máquinas virtuais com requisitos específicos. Portanto, os volumes utilizam o DFS para escalar o I/O em todo o cluster e pode balancear a carga e acelerar grupos de volume específicos. Também outro serviço importante é a rede virtual avançada, que eu já tinha referido, que se chama a Nutanix Flow. Portanto, é o que conhecemos como microsegmentação e que fornece uma abordagem muito proativa e adaptável para a segurança das redes das VMs, controlando a segurança este-oeste microsegmentada da rede. Portanto, ele utiliza cadeias de serviços que permite a virtualização de recursos de rede, permite a visualização e a optimização de rede e a entrega da automação e a própria orquestração de rede. É importante falar sobre a resiliência da infraestrutura em Nutanix, que mais nenhuma tecnologia oferece. Portanto, a plataforma Nutanix foi projetada para ser tolerante a falhas, sem um único ponto de falha ou qualquer tipo de bottleneck de desempenho. Com uma redundância ajustável, cada container Nutanix é configurado com um fator de replicação RF de 2 ou 3. Portanto, o RF2 vai garantir que 2 cópias de dados são mantidas em todo o momento, permitindo o cluster sobreviver à falha de um único nó unidade. Quanto ao ERF, que é definido por 3, são 3 cópias dos dados que são mantidos no cluster, fornecendo resiliência contra 2 eventos simultâneos a falhas, neste caso de resiliência. O RF2 é considerada a melhor prática na maioria, digamos, dos cenários. Para termos uma noção, quero comparar o que expliquei sobre o fator de replicação usado pela Nutanix versus os tradicionais RAID. Portanto, o sistema RAID tem sido uma forma popular de proteger contra falhas de unidades, enquanto limitar, digamos, a sua capacidade, tanto extra de armazenamento necessário. Como sabem, construir uma unidade multi-terabyte pode levar dias para ser concluído e o que cria também o risco de perda de dados se mais falhas ocorrerem. Portanto, o RAID passou de paridade única para dupla e até tripla para tentar reduzir esse risco. Portanto, e neste caso, o Nutanix Replication Factor elimina a dependência de RAID e a necessidade de unidades spares caras que ficam ociosas, idle, e também que adiciona à penalidade o desempenho que vem com muitos cálculos de paridade. Portanto, é esta, digamos, as diferenças. Portanto, a redundância do caminho de dados garante a alta disponibilidade no caso, por exemplo, de uma máquina CVM no Nutanix ficar disponível por alguma razão, seja ela técnica ou seja ela necessária para executar manutenções, updates, seja aquilo que for. Se uma CVM ficar disponível por qualquer motivo, o Nutanix CVM autopathing automaticamente redireciona as solicitações para uma outra CVM, que está no outro nó, mais íntegra. Então, o failover é totalmente transparente para o hypervisor e para qualquer tipo de aplicação. Portanto, não há perda de dados, não há perda de desempenho. Portanto, a redundância do caminho de dados é possível, porque cada nó num cluster tem acesso a todas as cópias de dados assim solicitadas do I/O, que podem ser atendidas imediatamente por qualquer nó no sistema. O Acropolis tem uma variedade de recursos para identificar e corrigir proativamente problemas relacionados à consistência e à integridade dos dados, como a corrupção de um disco rígido e falhas de bitrote. Para quem não sabe, um bitrote é a deterioração no desempenho e na integridade dos dados armazenados em drive, não é? Também tem o recurso de detecção de corrupção silenciosa de dados e repara para todos os erros de consistência. Faz verificações automáticas de integridade dos dados durante esse tipo de leitura, o isolamento e a recuperação automática durante falhas de unidade. Portanto, isto é importante. Quanto aos domínios de disponibilidade,
oferece uma maior proteção contra falhas de hardware, isto permitindo que os clusters da Nutanix sobrevivem à falha de um ou mais, de um nó ou bloco, chassi multibloco ou rack de data center. Portanto, os domínios de disponibilidade são criados com base na granularidade em quais as falhas são prováveis de ocorrer. Com DSF, as réplicas de dados são gravadas muitos blocos no cluster para garantir isto que, no caso de uma falha de bloco ou planeamento do tempo e na atividade, os blocos permaneçam disponíveis. Isto é verdade tanto para RF2 e cenários RF3, bem como no caso de falha de um determinado bloco. Portanto, uma comparação fácil é a consciência do nó, onde uma réplica precisa de ser replicada para outro nó que fornece a proteção em caso de falha de um determinado nó. Portanto, a percepção do bloco e rack aumenta ainda mais. Porquê? Porque fornece disponibilidade de dados e garantias no caso de interrupções ao nível do bloco ou mesmo do rack. Como é que a plataforma lida com a aceleração ao desempenho? Pronto, aqui o DSF inclui vários recursos que melhoram o desempenho, além de monitorizar continuamente os padrões de acesso e dados, otimiza também a colocação de dados ao nível SSD ou HDD, alcançando realmente o melhor desempenho sem intervenção do responsável da infraestrutura. Portanto, a camada SSD fornece um desempenho máximo para dados quentes e I/O sejam aleatórios, enquanto a camada de HDD fornece a capacidade máxima de economia para dados frios e de I/O sequenciais. Também garante que o máximo possível de dados de uma determinada VM seja armazenado num nó em que a VM está em execução. Isso nega a necessidade para I/O de leitura passar pela rede. E assim mantém os dados locais, otimiza o desempenho e minimiza o congestionamento da rede. Portanto, este congestionamento da rede é o que acontece com outros vendors de hiperconvergência, o que limita muito o desempenho das aplicações devido às suas altas latências. Portanto, os dados de cada VM são servidos localmente a partir da máquina, aquela máquina CVM, também vou falar nos slides seguintes, um bocadinho melhor, e armazenados preferencialmente em armazenamento local, ou o que se chama Data Locality. Isto é extremamente importante. O performance é superior utilizando, digamos, este serviço, esta técnica da Nutanix. Quando a VM é movida de um nó para o outro, usando a migração ao vivo, ou durante um evento de alta disponibilidade, os dados da VM que migra seguem automaticamente a VM em segundo plano com base em padrões de leitura. O balanceamento automático de disco garante que os dados sejam distribuídos uniformemente em todo o cluster. E qualquer nó num cluster Nutanix pode utilizar recursos de armazenamento em todo o cluster sem exigir rebalanceamento manual, demorado e sujeito também inclusive a erros. Portanto, o balanceamento de disco automático permite reagir às cargas de trabalho em constante mudança e permite que os nós heterogéneos sejam misturados no único cluster. Quando a utilização atinge um limite definido, o balanceamento do disco permite manter os dados sejam uniformes entre os nós. O hypervisor Nutanix é realmente a solução de virtualização projetada para funcionar perfeitamente com toda esta plataforma Nutanix e aquilo que eu estive a falar, o que significa que não há necessidade de configurar ou administrar adicionalmente ou adicional para obter o melhor desempenho das aplicações. O Acropolis também inclui serviços Acropolis Hypervisor Turbo, que é um melhoramento da I/O do hipervisor, que é criado para levar vantagem de próxima geração, de armazenamento de latências ultra baixas, dispositivos NVMe. Com este serviço Acropolis Turbo e o Data Locality, as aplicações mais exigentes têm garantia de desempenho único, de que precisam com latências, com latências de microsegundos e não milissegundos que apresentam os outros hiperconvergentes. Portanto, depois, o Shadow Clones, o que é esta solução? Permite melhorar significativamente o desempenho ao armazenar em cache os dados da máquina virtual num cluster Nutanix. Portanto, o único isto para Nutanix, os Shadow Clones beneficiam de cenários onde há várias VMs a ler uma única fonte de dados, como servidores e repositórios, e também é projetado para a área do VDI, onde muitos linked clones encaminham solicitações de leitura para um mestre centralizado, como o Citrix, MCS Master ou discos de réplica do VMware View, etc. São um exemplo ideal. Com este serviço, a Nutanix vai monitorizar proativamente todas as tendências de acesso aos VDIs,
aos virtual disks. Se houver solicitações provenientes de mais de 2 VMs do controlador remoto, o tal CVM, bem como o CVM local, e todas as solicitações são sempre I/O de leitura. O virtual disk será marcado como imutável, uma vez que o disco tenha sido marcado como imutável, o VDisk é armazenado em cache, localmente por cada CVM, portanto lê as operações agora e são atendidos localmente por recurso de armazenamento de conexão direta. O DSF também incorpora uma ampla gama de otimização de tecnologias de armazenamento que trabalham juntos para fazer o uso eficiente da capacidade disponível no cluster. A Nutanix oferece 2 tipos de duplicação de dados, isto para acelerar o desempenho da aplicação e, claro, otimizar a capacidade de armazenamento. A duplicação de nível de desempenho remove os dados duplicados em linha com o cache do conteúdo, SSD e memória, isto para reduzir o footprint da aplicação. Além disso, a duplicação pós-processamento chamada MapReduce reduz os dados repetitivos do nível da capacidade para aumentar, digamos, a capacidade de armazenamento efetiva de um cluster. Ambas as formas de duplicação podem ser facilmente configuradas, se for gerir na granularidade da máquina virtual, on the fly e do virtual disk. Quando a duplicação está habilitada, os dados são impressos na ingestão usando um hash de encriptação. Portanto, as operações de duplicação são orientadas por software e aproveitam os recursos de assistência do hardware, do chipset Intel, isto para gerar o footprint encriptado. Devido à encriptação do SH1 ser um hash forte, a duplicação é executada com base na correspondência da impressão digital. Portanto, os dados podem ser compactados em linha conforme são gravados no sistema pós-processamento, depois que os dados foram gravados. Em linha e compactação pós-processamento é determinado de forma inteligente com base em padrões de um acesso sequencial ou aleatório para permitir a melhor atuação. Neste caso, o DSF executa a compactação pós-processo como uma série de trabalhos do serviço MapReduce distribuídos. Os sistemas da Nutanix também incluem uma implementação inovadora de tecnologia de Erasure Coding, que chamamos Nutanix ESCX. Este método fornece o que é a resiliência desejada e pode aumentar a capacidade utilizável até 75% no armazenamento. Neste caso, o ESCX reduz o custo da capacidade do fator de duplicação, sem retirar nenhum dos benefícios de resiliência e sem impacto no desempenho da gravação. Portanto, este método de processo permite codificar uma faixa de blocos de dados em diferentes nós e calcula a paridade. No caso de falha de um disco ou nó, a paridade é usada para calcular qualquer dos blocos de dados ausentes e o DSR usa a extensão grupo como um bloco de dados. E cada bloco de dados numa faixa deve ser um nó diferente e pertencer a um virtual disk diferente. Portanto, o número de dados e blocos de paridade numa faixa é configurado com base do número desejado de falhas para suportar. Os recursos de cooperação de desastre, de VR, também está implícito na solução, e replicação, naturalmente, da Nutanix, são construídos em tecnologia de snapshot. Portanto, snapshots da VM podem ser replicados de forma assíncrona ou com backup no data center com base numa programação definida pelo user. Portanto, as topologias de replicação são sempre flexíveis e também bidirecionais, permitindo a implementação um para muitos e muitos para muitos. Durante a replicação, os dados são compactados e replicados no nível do subbloco para uma eficiência máxima. E, claro, a menor consumo de banda não há. Portanto, o interface Nutanix Prism oferece uma visão simplificada de todos os locais e snapshots remotos, permitindo que os administradores restaurem uma VM de um snapshot com um único clique. E em caso de desastre, os administradores também podem fazer um failover de uma VM com data center secundária com um único clique. Portanto, é importante perceber que a solução Prism é uma única interface que ativa os serviços que queremos, replicação, disaster recovery, Nutanix Flow, etc. Portanto, não temos que ter máquinas virtuais extras para produzir, digamos, todos estes serviços. Está tudo integrado numa única solução e a magia é todo o CVM. Outra coisa interessante é que a proteção de dados do Acropolis inclui restauração de arquivo do self-service, que permite aos utilizadores das VMs e aplicações recuperar arquivos individuais instantaneamente sem envolver um administrador de backup ou recuperação. Também na replicação NearSync permite RPOs
tão baixos quanto o minuto para proteger aplicações críticas. Portanto, ao fazer snapshots de pesos leve da Nutanix, os serviços NearSync suportam recursos de restauração muito granulares ao usar o DR existente e fluxo de trabalho no Prisma. Portanto, o hypervisor da VMware e do Acropolis da Nutanix suportam o NearSync e não há restrições de latência ou também de distância. Portanto, para cargas de trabalho crítico que exigem RPOs zero e RTOs próximo do zero, a recuperação rápida, não é? A Nutanix oferece a disponibilidade de MetroCluster, o que garante disponibilidade de dados em sites separados, dentro de uma área, claro, metropolitana. Com o Prisma, configurar e administrar este recurso é muito simples. Os administradores do Prisma podem configurar a disponibilidade de MetroCluster bidirecionalmente entre dois sites conectados numa rede de área geográfica. Portanto, o único requisito da rede é uma latência de round trip, ida e volta, inferior a cerca de 5 milissegundos. Portanto, isto é como tudo, não é? Os dados são gravados de forma síncrona em ambos os sites, portanto, estará sempre disponível para a aplicação, ou para as aplicações, no caso de um site falhar, ou precisar, por exemplo, fazermos graceful a manutenção de um dos data centers. Portanto, as máquinas virtuais podem ser migradas sem interrupções entre sites, isto para planeamento, plano failovers planos e eventos de manutenção ou outro tipo de necessidades. O Nutanix Acropolis é reforçado em segurança por padrão, portanto ele utiliza o princípio do menor privilégio e oferece, digamos, um verdadeiro modelo de defesa em profundidade. Para terem uma ideia, a linha de base de segurança personalidade excede os requisitos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que por acaso é um dos maiores clientes da Nutanix pela confiança da tecnologia e da própria segurança de dados. Portanto, a Nutanix combina recursos como autenticação dos fatores, encriptação de dados, em repouso, com um desenvolvimento de segurança de vida útil. Isto é integrado ao desenvolvimento do produto para ajudar a atender aos requisitos de segurança mais importantes, mais rigorosos. Os temas são certificados num amplo conjunto de programas de avaliação, isto para garantir todo o cumprimento das normas mais rigorosas. A encriptação de dados em repouso é fornecida por meio da auto-encriptação em unidades de sede, que são instaladas de fábrica no hardware, nas appliances sanitárias. Isto fornece do quê? Uma proteção de dados fortemente encriptada e os dados da aplicação em conformidade com os FIPs e por aí fora. Portanto, para as unidades de sede, os servidores de gestão de chaves são acedidos por meio de uma interface usando chaves standard KMIP, em vez de armazenar as chaves no cluster. Portanto, o Nutanix também oferece a opção de usar um recurso nativo Data at Rest de encriptação, que não requer hardware especializado de unidades de auto-encriptação. Estes servem e então este recurso pode opcionalmente alavancar, digamos, uma solução integrada de gestão de chaves locais, reduzindo a complexidade de implementar um ambiente seguro. Tanto as soluções Nutanix oferecem suporte também à integração SAML e opcional autenticação dos fatores para administradores de sistemas em ambiente que exijam este tipo de camadas adicionais de segurança. Quando é implementado, os logins de administrador exigem uma combinação de um certificado de cliente e, claro, o nome do utilizador e password. E oferece a opção de configuração de maior segurança que vai restringir o acesso a um cluster Nutanix com segurança consciente em ambiente como o data center, um data center, por exemplo, governamental ou de saúde, ou seja, aquilo que for. Portanto, o bloqueio do cluster não apenas desativa logins de shell interativos automaticamente, mas também pode permitir um acesso mais restritivo com base nas chaves encriptadas. E, claro que a Nutanix usa um desenvolvimento de segurança exclusivo bem definido, um lifecycle que é um SecDL, ou seja, para incorporar a segurança em cada etapa no processo de desenvolvimento de software. Desde o design e o desenvolvimento para testar e fortalecer a infraestrutura, tanto o modelo de ameaças é usado para avaliar e atenuar todo o risco do cliente, alterações de código, etc. Portanto, o teste do ciclo de vida de desenvolvimento de segurança é totalmente automatizado e todas as informações relacionadas à segurança ou modificações de código são cronometrados durante o lançamento, lançamentos menores para minimizar o risco. Quanto ao Enterprise, a solução do Nutanix Enterprise Cloud Operation System, portanto, o que é que isto oferece? Oferece suporte a vários setores e soluções de virtualização padrão, permitindo que
possam escolher as melhores soluções para os ambientes, seja on-prem ou nuvem ou ambos. Portanto, esta liberdade de escolha em hypervisors e nuvens permite aplicações e dados promoverem entre ambientes de tempo de execução e inclui uma ampla gama de recursos para migração entre diferentes ambientes, infraestrutura Nutanix para Nutanix, entre Nutanix e que suportam diferentes hipervisores de ambientes e Nutanix para infraestruturas de nuvem pública, etc. Portanto, a Nutanix suporta todo o padrão da indústria e oferece um suporte como uma vantagem competitiva com uma pontuação superior a 90 de Net Promoter, o que se posiciona como líder do setor. Portanto, se não sabem o que é o Net Promoter, é um score de pesquisa que utiliza dados quantitativos e qualitativos para avaliar o quanto os clientes estão satisfeitos com a experiência que tiveram ou estão a ter, ou com uma determinada empresa. Portanto, este score também procura saber, digamos, a probabilidade do consumidor indicar produtos e serviços a outras pessoas e empresas que têm a sua lealdade ou venda na marca. Portanto, o suporte da Nutanix cobre toda a camada de infraestrutura, como eu disse, seja isto é que é importante, seja ela a computação, armazenamento e virtualização. Como já disse, o Acropolis Distributed Storage Fabric sustenta os serviços de dados como provisionamento centralizado das VMs, snapshots, clones, proteção de dados e a resiliência e disponibilidade para todas as aplicações. Portanto, este DSF combina com as seguintes tecnologias para criar flexibilidade de corporativa pública. Podemos fazer o download no portal da Nutanix se quiserem, o software Foundation, para instalar facilmente o hipervisor da nossa escolha no cluster. E isto é totalmente automatizado. Podemos usar o backup entre hipervisores e executar um backup dos dados das aplicações em clusters remotos, e executando em diferentes hipervisores e recuperar rapidamente como único e com um único clique. Sobre também este serviço, o Extra é uma ferramenta de migração de hipervisor em nuvem. Ele transfere uma VM em execução para o Acropolis, quase sem tempo de inatividade, desliga automaticamente a máquina no hipervisor e liga no Acropolis. Também permite que possamos mover e estabelecer automaticamente uma VM de um local para o outro. Este hipervisor, o Acropolis da Nutanix, fornece a solução de virtualização muito mais simples e escalável, aproveitando a inteligência de software da arquitetura hiperconvergente, e o Acropolis é muito fácil de usar, que permite aos clientes agregar valor. Ou seja, liberta a virtualização do domínio dos especialistas, tornando mais fácil a gestão por qualquer pessoa, desde equipas DevOps até equipas de DBAs administradas, e também tem um desempenho ajustado, aproveitando os serviços de armazenamento inteligente fornecidos pela Fabric da Nutanix, que é o Acropolis DSF, e que é otimizado para o uso de virtualização de servidores, resiliência total de dados e serviços de dados, como snapshots, clones e operações de provisionamento da própria granularidade da VM. Como resultado, o Acropolis Hypervisor é mais simples e focado em fornecer serviços seguros de computação, seja o virtual e claro, de alta disponibilidade. Quanto ao Nutanix Prisma, o que é que ele oferece? Oferece análises muito detalhadas para cada elemento da camada de infraestrutura, que inclui o hardware, o armazenamento, as VMs, etc. Portanto, os administradores que usam o Prisma podem usar visualizações de elemento, isto para monitorizar todos os componentes da camada de infraestrutura, e podem usar a visualização de análise para ter uma avaliação integrada dos recursos do cluster, ou simplesmente para detalhar métricas específicas num determinado elemento. O Prisma disponibiliza dados detalhados da VM, agrupando-os em categorias. Portanto, o desempenho da VM, com vários gráficos, como CPU e relatórios baseados em armazenamento sobre o uso e desempenho de recursos, discos virtuais, com pontos de dados detalhados que concentram-se em tipos de I/O, métricas de I/O, etc. Fonte de leitura, assets de cache, também do conjunto de trabalho e latência ao nível do disco virtual. As NICs da VM mostra o resumo de configuração da VNIC para uma VM. Os snapshots da VM visualizam uma lista de todos os snapshots da VM com capacidade de clonar ou restaurar a partir do snapshot ou de excluir o snapshot. As tarefas também da VM mostram uma lista com base no tempo de todas as ações operacionais executadas na VM selecionada, e os detalhes incluem um resumo da tarefa, percentagem concluída,
hora de início, duração de status, etc. Para a consola, podemos abrir uma sessão de pop-up ou numa sessão de consola em linha para uma VM. O guia Prism Analysis ou Analytics, ele oferece, digamos, as ferramentas que precisamos para entender rapidamente o que está a acontecer nos clusters e identificar todas as etapas para correção. Podemos criar gráficos interativos, sejam eles personalizados, customizados, usando centenas de métricas disponíveis para elementos como os nós físicos, os discos ou dispositivos SSDs, os pools de armazenamento, containers, virtual machines, domínios de proteção, os sites remotos, links de duplicação, clusters de discos virtuais e correlacionar tendências nos gráficos com alertas e eventos no sistema. Também pode escolher métricas e elementos específicos e definir, digamos, um período de tempo desejado ao criar relatórios para podermos concentrar precisamente nos dados que procuramos. O Prism oferece uma experiência organizada com uma interface do utilizador muito intuitivo, que simplifica e agiliza todos os fluxos de trabalho que nós queremos, corporativos, de nuvem, eliminando, digamos, a necessidade de diferentes ferramentas de gestão para diferentes tarefas. O Prism permite aumentar a produtividade por meio de recursos como a pesquisa instantânea, que é uma pesquisa integrada para consultar e executar ações rapidamente, o planeamento da capacidade, que é um mecanismo de análise do Prism que prevê as necessidades de capacidade nas aplicações de execução e que permite fazer análises detalhadas de tipo what if, como análise de impacto num cluster, no Nutanix, dando às equipas, não é, que administram a solução, a capacidade de planear proativamente necessidades de infraestrutura. Também permite uma análise muito preditiva, ou seja, aproveita as fontes de dados da camada de HCI e virtualização. O Machine Learning do Nutanix XFIT fornece análise preditiva e insights sobre a utilização de bancos de recursos. Portanto, o painel de operações personalizável é um painel visual que oferece um resumo rápido da aplicação e do estado da infraestrutura e a simplicidade com um clique para a gestão, digamos, da infraestrutura, a percepção operacional e solução rápida de problemas. Portanto, como disse, o Prism é uma interface única e abrangente para monitorizar e controlar todos os recursos fornecidos pela plataforma. Não há necessidade de mais VMs ou plugins de gestão adicionais para aproveitar toda a amplitude de funcionalidade do Nutanix Enterprise Cloud. Outros hipervisores necessitam de muitas máquinas virtuais, muitos serviços para fazer isto, o que a Nutanix faz numa única interface. Isto que vai muito além da gestão básica do HCI, começando com painéis de alto nível, para acesso rápido às estatísticas e alertas, e os alertas mais importantes. Portanto, o Prism vai permitir detalhar a infraestrutura, como eu já disse, servidores, unidades de rede, gestão de VM, multi-hipervisor e integridade do sistema. Portanto, e proteção e replicação de dados, análises profundas e alertas, alarmes. Tudo isto num único plano de gestão. E oferecer também uma interface única para administrar o ciclo de vida do software toda a plataforma, desde a infraestrutura HCI, seja o hypervisor, o BIOS, um lifecycle, o firmware do disco, o software de sistema de Nutanix, etc., até às operações da antiga. Portanto, a execução de atualizações de software do sistema é um processo simples e sem interrupções que pode ocorrer no meio, intermeio, num dia de trabalho normal. Para realizar, digamos, uma atualização, basta selecionar atualizar software no painel do Prism e então baixar a versão de software e o software desejado da nuvem, e ele vai registrar automaticamente toda a instalação do software em todos nós. E é isso, 3 etapas, independentemente do tamanho do cluster, isto sem interrupção de workloads, de crítico de trabalho. Por fim, para passar a mensagem, e agradeço imenso a vossa amabilidade de terem assistido a esta solução inovadora e diferenciada em relação aos outros. Portanto, a Nutanix, aqui a mensagem é esta, a Nutanix torna a infraestrutura invisível. Isto para quê? Para que nos concentramos nas aplicações de serviços que impulsionam os negócios das empresas. Portanto, e esta plataforma de nuvem corporativa aproveita a engenharia em escala da web e o design de nível de consumidor, isto para convergir computação, a tal virtualização e o armazenamento nativamente numa solução resiliente definida por software com inteligência de máquina avançada. E o resultado é um desempenho previsível
um consumo de infraestrutura semelhante à nuvem, sempre robusta, em mobilidade contínua e aplicações tradicionais, bem para uma ampla variedade de aplicações críticas corporativas. Bom, era este o conhecimento que vos queria passar e, como sempre, estarei sempre disponível para vos ajudar, não só para desenhar algum sizing de possíveis projetos que possam ter sentido, como para fazer alguma apresentação aos vossos clientes ou tirar algumas dúvidas que tenham mais face-to-face. E também espero que tivessem gostado, claro, vou esperar, por projetos Nutanix que vocês vão trazer este ano, de certeza. E obrigado. E então, até ao próximo webinar. Se desejarem fazer alguma pergunta, estarei disponível para o efeito e agradeço imenso. Não sei se têm perguntas, se não têm, vou dar como finalizado o webinar e obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela atenção.